Trago 5 dicas de como vocês devem fazer para estar contratando serviços. Seja ele de automóvel, de casa, enfim, qualquer tipo de serviço. Essas são dicas, são princípios básicos que você consegue aplicar em qualquer tipo de serviço. O primeiro deles é você conhecer o fornecedor, né? Você deve entender quem é o fornecedor, pesquisar sobre a trajetória dele, sobre as informações dele, geralmente no site institucional ou mesmo na internet, através de redes sociais, você consegue ter essas informações. Há quanto tempo a empresa tem no mercado, em que ela atua, em que ela é boa. E aí a gente já entra na segunda dica, que é você conseguir mais informações sobre os fornecedores, né? Você deve buscar nas redes sociais, aí você pode também buscar nas redes institucionais, enfim, buscar outros modos de como você fazer para conhecer um pouco mais sobre o fornecedor, identificar quem é ele, de onde ele veio, o que ele faz de melhor. Geralmente os próprios usuários, né, que já fizeram um serviço com ele, conseguem passar para você o que ele é melhor, né? Ah, fulano ajeitou isso, mas não fez isso bom. Ou até mesmo muitas reclamações de uma mesma coisa, o atendimento, por exemplo. Sei lá, até que o produto que ele faz, o serviço que ele presta, é bom, porém ele não consegue ter uma qualidade no atendimento. Enfim, você precisa ter essas informações para você entender quem é a pessoa que vai prestar esse serviço para você. Aí a gente já entra na nossa terceira dica, que é entender exatamente o que você deve cobrar desse fornecedor. Geralmente as pessoas tendem a fazer um serviço e meio que deixa na mão do prestador. Não, olha, eu preciso que ajeite. Quando é em eletrodoméstico, eletrônicos, até que é fácil. Mas quando parte para, por exemplo, uma construção, né, que às vezes não tem um arquiteto, aquela pessoa que vai projetar realmente como deve ser feito, ele acaba que deixa na mão do prestador de serviço. Pô, quero fazer aqui, colocar uma porta nova. Pode colocar aqui e acabou. E meio que se depois ele quisesse que a porta virasse para a direita e não para a esquerda, meio que o cara não vai saber, né? Então você tem que ter noção. Se você quer determinado tipo de serviço, você precisa deixar claro isso na hora da contratação. Olha, eu preciso disso, mas eu quero que seja feito dessa maneira. Até para posteriormente você ter como cobrar. Olha, a gente combinou isso e você fez dessa outra forma. Eu quero que você resolva para mim, né? Essa situação. Então é importante deixar claro e saber exatamente o que você quer. Até para futuramente evitar frustrações. Poxa, eu queria que a porta virasse para o lado direito e ela tá virando para o esquerdo. E aí vai atrapalhar, sei lá, às vezes um móvel embutido, alguma coisa que você tem que a porta virando para um lado não combinado, vai comprometer, né? Então, assim, é importante deixar claro isso na prestação de serviço, né? Todas essas informações, conhecer o que meio que já entra na quarta dica, que seria avaliar quais são os riscos, né? Você precisa entender qual o risco que você está correndo se aquilo que você programou não sair de acordo com o que você estava planejando. Então, se, por exemplo, aquele serviço eu dependo para ter outra coisa, então eu preciso avaliar esse risco, né? Vamos dizer que eu coloco uma porta, né? Que não, eu já estou na porta, eu fico na porta mesmo. Eu vou montar a porta. E aí eu vejo que do outro lado vai caber um móvel que se ele colocar a porta do outro lado não vai caber. Então esse é um risco de eu fazer o serviço, né, executar e futuramente não dar certo, ser prejudicado em algum momento em virtude desse serviço mal feito. E aí você precisa avaliar. Tem outros tipos de risco também, risco de financeiros, né, que mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre eles, que é nossa quinta dica. E também riscos de falta mesmo de atenção, né, que ocorre muito, né? Que aí eu já vou entrar na quinta dica, que é basicamente você ter bastante atenção na hora da contratação. E aí vale levar em consideração fatos, né, como por exemplo contrato, avaliar se realmente é válido, mas geralmente é importante para você já ter assegurado nesse documento, né, quais vão ser os seus deveres e obrigações. Então, isso é muito importante
Você, na hora da execução, ter esse contrato firmado, porque já adianta muito se posteriormente você tiver que colocar na justiça ou buscar os seus direitos. Mas o ideal é, primeiramente, fazer de forma amigável, né? Verificar direitinho, qual a maneira que ele trabalha. E, geralmente, os fornecedores cobram 50% em serviço. Mas isso depende muito, né? Se o material, se é dele, se é seu, porque tem que ver em consideração isso também. Alguns pegam a peça, você que tem que comprar, outros já tem. Então, você tem que ver isso, né, com ele e já definir como é que vai ser feita a questão do pagamento. Se só na entrega do serviço, que seria o mais indicado. Muitos trabalham com 30 dias, né, geralmente, mas a maioria é 50% ou algum sinal. O máximo que eu indicaria vocês estarem pagando é 50%. Dependendo da empresa, se realmente tiver qualidade, respaldo do mercado, você considera os 100%, mas realmente não é indicável, porque fica muito limitado as suas opções, né? Depois de você já ter pago tudo. Então, meio que ele faz, às vezes já pegou o dinheiro, faz de qualquer jeito. Apesar de que nós temos, né, o Código de Defesa do Consumidor, leva muito em consideração isso, e são até 90 dias para você estar reclamando se você não gostar do serviço, achar que não foi feito de qualidade, do jeito que você esperava, você ainda tem como ir atrás. Tem alguns órgãos administrativos, como o PROCON, tem outros que já são mais sérios, nas pequenas causas, dependendo de quanto é o valor que você aplicou aí no serviço. Mas, assim, o serviço é uma parte fundamental de um todo que você está executando. Então, assim, é importante. Se você puder, faça com calma, faça direitinho, avalie os riscos, que é muito importante, e evita dor de cabeça mais tarde, né? Então é isso, pessoal. Essas são as principais dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Se vocês tiverem algum comentário a se fazer, faça aqui embaixo. Agradeço a todos. Se vocês acham que foi válido, eu peço que vocês me dêem um like aí para ajudar o canal, tá bom? Até mais.